E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Esse é o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 3 a 5, que vou usar especialmente o verso 4 nesse contexto para fazermos uma análise, um estudo bíblico desse texto, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar nesse estudo. A gente tem feito isso aqui em outros vídeos e queria convidá-lo para se inscrever no canal, para ver outros vídeos que a gente viu, a gente montou aqui. E a gente faz esse estudo utilizando inteligência artificial e a gente faz isso com uma crítica. Tá? Então a gente faz uma crítica ao estudo que a inteligência artificial nos mostra para entender se o que ela está fazendo está correto, se não está, se ela está fazendo uma boa interpretação do texto bíblico ou não. Tá? Então acompanhe esse estudo aqui e me ajude nessa crítica, deixando depois inclusive um comentário, se você concorda com essa interpretação, se você achou que ela foi bem, se não foi, ok? Então vamos lá. Eu comecei perguntando aqui o seguinte, ó. Eu pedi para explicar o texto de Gênesis 1:4 e fazer uma correlação com o verso anterior e o verso seguinte. Então, o 1:4 é esse aqui, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Bom, vamos ver então o que ele nos mostra aqui nesse estudo. Então, ele fala o seguinte, ó, explicação do verso 4. Então, ele fala que no verso 4 vemos 3 pontos importantes. Quais são eles? Deus avalia a criação, ok, e viu Deus que a luz era boa. Isso mostra que tudo que Deus cria tem um propósito, ordem e bondade inerente. A luz não surge por acaso, mas tem algo, mas como algo bom diante do Criador. Ok, uma boa interpretação, acho que é verdade. Acho não, tenho certeza, né? Deus de fato faz essa avaliação positiva, né, do trabalho que ele fez, a criação. Então, tudo bem. Separação é o segundo ponto. E fez separação entre luz e trevas. Deus estabelece distinção, criando ordem no caos inicial descrito no verso 2, onde ele dizia que as trevas cobriam a face do abismo. Né? Essa separação é um padrão que se repetirá em toda a criação, céu e terra, água e terra seca, homem e mulher, e assim por diante. Ok. Ou seja, Deus não só cria, como ele está colocando em ordem as coisas. Né? Então, tá ok também. O terceiro ponto que ele traz aqui é a simbologia, né? A luz, além do aspecto físico, é muitas vezes usada na escritura como símbolo do bem, né? Da verdade, da presença divina. A separação mostra que Deus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre luz e trevas. Ok, acho que 3 pontos bem avaliados que ele trouxe aqui. Eu acho que reforça bem o que o verso 4 quer dizer, né? Então, Deus avalia positivamente a criação? Evidentemente que sim. Faz essa separação, de fato, isso acontece nesse verso e em outros, mostrando ali a ordem da criação, né? E o que essa luz, de fato, simboliza. Inclusive, no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, né? Essa luz vai ser referência ao próprio Cristo, né? A mensagem do Evangelho, a, a toda a obra redentora, né, vai estar simbolizado muito nessa questão da luz. Então, bem colocado até aqui. Vamos ver o que mais ele nos traz. Aí ele faz a correlação com o verso 3. Né? No verso 3, haja luz e houve luz, né? Aqui Deus fala e acontece, a palavra divina é criativa e poderosa. O verso 4 é consequência imediata. Após a criação, Deus observa, aprova e organiza a luz em relação às trevas. Então, de fato, no 3 nós temos a ação, né, o verbo, Deus falando e as coisas vindo à existência. A gente tem repetido isso aqui, que Deus cria a partir do nada, né? É o ex nihilo, né? O ex nihilo,
ou seja, a criação a partir do nada. Deus traz à existência coisas que não existiam e traz à existência do nada. E aí no 4 é que ele faz então esta avaliação, né, e vê que isso é bom. Ou seja, o verso 3 mostra o poder criador, enquanto o 4 mostra o juízo e a ordem de Deus sobre aquilo que foi criado. Então Deus julga, né? Deus avalia, inclusive, a sua própria obra, o que é muito interessante. Aí a correlação com o verso 5. No verso 5 o processo continua. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Depois de criar e separar, Deus dá nome. Nomear significa autoridade e domínio. Sim, exatamente. Surge então a contagem do tempo, tarde e manhã, o primeiro dia. Essa nomeação é fundamental porque marca o início da história humana e da noção do tempo cronológico que não existia antes. Perfeito, acho que uma boa observação aí é essa questão realmente do tempo, essa questão de Deus dar nome e essa questão do nome significar autoridade e domínio, né? Então quem cria, né, tem o direito de dar o nome, de dizer o que é, como deve ser chamado, né? Então isso que Deus faz e foi muito bem observado aqui. Então assim o verso 4 funciona como ponte do ato criador, no verso 3, para a organização e definição do tempo, no verso 5. Muito bem, acho que ficou bem claro, né? Fez uma boa correlação, gostei, eu achei que ela foi bastante eficiente nisso e acho que não tem nada aqui a acrescentar nesse ponto. Aí tem aqui a aplicação espiritual, dizendo que assim como Deus trouxe a luz em meio às trevas do mundo, ele também traz luz espiritual em meio às nossas trevas interiores. Ele cita lá 2 Coríntios 4,6. A separação entre luz e trevas aponta para a necessidade de viver a luz de Cristo, afastando-se das obras das trevas, conforme está lá em Efésios 5,8. Então, está aí uma aplicação. Aí, eu fui além pelo seguinte, eu fiz aqui uma pergunta. A luz criada no verso 13 é o sol? Porque assim, ó, se a gente olhar o verso 5, o entendimento seria esse. Mas há outros entendimentos também sobre isso. Então, eu quis saber como é que ela responderia a essa pergunta. Vamos ver o resultado. Então, ele fala que essa é uma das perguntas mais antigas quando se estuda Gênesis 1. Resposta curta: não. A luz criada no verso 3 não é o sol. Como assim? O sol, a lua e as estrelas só são mencionados na criação no quarto dia. Interessante. Interessante. Embora o verso 5 dá a entender que é a luz do sol, porque ele diferencia dia e noite, de fato essa observação aqui é importante, né? Vai haver no quarto dia vai haver a criação específica, né, do sol, da lua, das estrelas. Então, segundo o que me diz aqui essa ferramenta, a luz criada ali não é o sol. Bom, mas se não é o sol, é o quê? Vamos ver. O que significa então a luz no verso 3? Existem diferentes interpretações ao longo da história. Luz física primária, muitos estudiosos entendem que essa primeira luz é uma forma inicial de energia luminosa necessária para sustentar a vida antes da criação dos astros. Seria uma manifestação da luz que depois seria concentrada nos luminares, Sol, Lua e Estrela, no quarto dia. É uma hipótese. Não temos como afirmar isso biblicamente, né? Isso aqui seria uma hipótese, seria uma tentativa teológica de dar uma explicação, de dar uma resposta para essa questão, né? Mas não é possível biblicamente você afirmar isso, mas é possível. Vou fazer uma breve pausa aqui só para explicar para você o seguinte: base bíblica é diferente de base teológica, tá? Base bíblica é aquilo que a Bíblia afirma, atesta e certifica. Você pode ir lá e verificar que aquilo é verdade. Então, Deus é o Criador, isso é base bíblica. Eu tenho como provar isso biblicamente.
Base teológica é mais ou menos isso aqui, ó. Base teológica é uma resposta, é uma interpretação que se faz a partir de um texto bíblico, quando esse texto não oferece uma resposta clara, né? Então precisa fazer o quê? Precisa fazer uma resposta teológica, precisa estudar outros textos, precisa contextualizar e aí chegar numa conclusão, né, que aquele texto queria dizer tal coisa, né? Isso é uma base teológica, então é mais ou menos o que ele está falando aqui. Ordem cósmica é uma outra interpretação. Né? No contexto antigo, luz também pode simbolizar ordem sobre o caos. As trevas, no verso 2, representam o estado caótico. Quando Deus cria a luz, ele introduz a ordem e a possibilidade de vida. É outra base teológica, né? Bastante plausível, por sinal. Né? A terceira interpretação seria a luz espiritual, presença divina. Alguns pais da igreja e intérpretes judeus sugeriram que essa luz é a manifestação da glória de Deus, o que os judeus chamam de Shekinah. Isso conecta com textos de João 1, 4 e 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, tá? É uma boa correlação. Também Apocalipse 22, 5, onde a nova Jerusalém não precisa do sol, porque a glória de Deus a ilumina. Boa, uma boa interpretação também possível, né? Então tá aqui, ó. Se não era o sol, né, como imagina-se então que não era, uma vez que o sol vai ser criado no quarto dia, então o que era essa luz? Então temos aqui algumas possíveis explicações, lembrando que isso são bases teológicas, né? Fica aí para a gente refletir sobre esse importante tema que o livro de Gênesis nos apresenta. E aí ele traz aqui o seguinte: por que o sol só no quarto dia? Né? A narrativa de Gênesis não é apenas científica, mas teológica. O foco não é explicar como a luz física surgiu, mas mostrar que Deus é a fonte da luz e da ordem, não os astros. Importante isso aqui, né? Isso tem um peso enorme no contexto antigo, porque povos vizinhos, como os egípcios e babilônicos, adoravam o sol e a lua. O texto bíblico deixa claro, eles não são deuses, são apenas criaturas que vieram depois. Veja que importante isso, né? Estudar Gênesis tem essa questão. A gente não pode estudar Gênesis como uma questão científica. Aconteceu isso certinho, uma ordem exata e tal, aquela coisa, né? É preciso entender ali o propósito, né, que Deus tinha, né? Então eu acho que aqui ficou essa resposta ficou muito bem feita, né? Inclusive com essa boa correlação aqui com os povos antigos, né? Pelo fato deles adorarem os astros. E aí talvez o livro de Gênesis tenha essa força de mostrar que Deus é o criador dessas coisas, que Deus deve ser adorado, não aquilo que ele criou, né? Então tá aí o estudo. Queria que você deixasse um comentário para dizer o que você achou, se você acha que foi bom. Eu particularmente gostei, acho que trouxe aqui os pontos, né? Um estudo como esse, às vezes o objetivo não é esgotar o assunto, mas é trazer luz, né? Trazer perguntas, né? E eu acho que essa ferramenta ajudou nesse sentido. Ela organizou bem o texto, né? Ela concatenou bem, ela fez essas correlações, ela respondeu a minha pergunta, o questionamento que eu fiz posterior muito bem, né? Trazendo essas interpretações para a gente analisar e pensar. Então, eu achei que foi bom, tá? Mas queria que você desse o seu comentário e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar outros estudos que a gente tem feito aqui com o uso de inteligência artificial. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.